Então eu quero desafiar você a sorrir para o irmão que está do seu lado agora e dizer: seja bem-vindo aqui à Igreja de Cristo. Uma alegria ter você aqui, uma graça muito grande. Tá bom? Eu sei que Deus tem algo a fazer em nosso meio, em nosso coração, em nossa mente nesses dias. Glória a Deus. Então, o Anderson, convida os irmãos que estão aí a se sentarem para a gente, por favor, ministrar a palavra. Queridos, que dia lindo hoje. Nós saímos para evangelizar e eu saí nos 4 cantos desses bairros aqui, orando e ministrando, e eu pedi a Deus para segurar a chuva. Eu olhei na previsão do tempo, tinha 90% de chance de chover na hora do evangelismo. E então eu pedi a Deus para segurar a chuva, e para a glória do Senhor, quando ela começou a cair, nós já estávamos terminando o trabalho, né, irmãos? Amém? E foi lindo, foi um trabalho poderoso, Deus ministrou de maneira gloriosa. Estive visitando casas, né, junto com os irmãos também, e eu percebi a sede, a necessidade que as pessoas têm de Deus. Baseado nesse trabalho que nós fizemos hoje, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração, que está no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Tá bom? Amém? Está escrito assim aqui na minha Bíblia. Do verso 18 em diante: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 19: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até quando Jesus vai estar conosco, igreja? Até quando? Esse texto é uma ordem. Quantos aqui têm dificuldade de obedecer ordens? Levanta as mãos. Eu tenho muita dificuldade de obedecer ordem. Eu quero ser menos machista. Mas quando uma mulher me dá ordem, parece que dói no meu ouvido, né, irmãos? Tem alguns homens aqui que dói também, não? Pois é, nós precisamos ser curados, viu, irmãos? Não é legal não, viu? Mas o fato é que muitos de nós temos dificuldades de receber ordens, de alguém falar e prontamente a gente obedecer. Qual é o pecado original? Quem sabe qual é o nome do pecado original que está na Bíblia? Desobediência. O maior desafio do ser humano é a obediência, em todos os níveis. A obediência começa... É desafiador obedecer pai e mãe, não é? Desafiador, sim ou não? É desafiador. Eu me lembro que eu era rapazinho novo, 7 anos, 8 anos de idade, 9 anos. Na saída da cidade que eu morava, a grande metrópole chamada Nazário, 7.500 habitantes na época. E lá tem uma saída que tem um córrego fantástico. A gente saía correndo e pulava dentro daquele córrego. E eu me lembro quantas vezes o meu pai recomendava: não é para ir no córrego. Não é para ir tomar banho no córrego. Não é para desobedecer. E ele virava as costas e o que a gente fazia? Corria para o córrego. Alguém já fez isso aqui, irmãos? E aí a gente ficava lá 3 horas, quando chegava em casa com aquele olho vermelho, chega vermelho ou não chega? E a pele trincada, é ou não é? Aí o pai da gente, bem sábio, chega perto da gente e fala assim:
Você estava tomando banho no córrego. Aí você olha para ele e fala: não, estava não. Me dá seu braço aí. Aí estica o braço, ele passa. Olha aí, ó. Você estava tomando. Não. Eu juro pela alma da minha mãe. Quem já fez isso aqui? Ah, rapaz. Então obedecer é um desafio. Não é fácil ser obediente. E professor então? Tanto que dá trabalho obedecer professor. E aí a gente vai crescendo com essa chamada índole da desobediência. A desobediência, ela traz sérios problemas para a vida da gente. E quando nós chegamos na idade adulta, como nós nos acostumamos a sermos cabeça dura, desobediente, aí temos dificuldade de obedecer a lei, temos dificuldade de obedecer o patrão, temos dificuldade de obedecer a Deus, temos a dificuldade, tudo que chama regra, parece que gera uma dificuldade, gera uma posição de defensiva no coração da gente. E isso reflete na nossa fé, isso reflete na maneira como nós conduzimos a nossa fé. E aí nós conduzimos a nossa fé, como o apóstolo Paulo fala, relaxadamente, fazendo o que gostamos e não o que precisa ser feito. E a igreja tem uma missão. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você tem uma razão de existir. Você não está aqui. Cadê o Pedro que cantou aqui? Cadê ele? Está ali, está escrito na blusa dele aqui, ó. O que está escrito aí na blusa dele? Você não está aqui de férias, mas você está em uma viagem. Amém? Então vamos repetir, diga: eu não estou de férias, eu estou aqui a serviço do reino. E aí, quando Jesus trabalha essa missão da igreja, que é o tema da nossa pregação, a missão da igreja, quando ele estabelece a missão da igreja, ele dá uma ordem. E é sobre esta ordem que eu quero falar com você aqui hoje. É sobre cumprir ordem, cumprir a vontade de Deus. E a maior ordem que o homem pode cumprir na vida é esta. E às vezes, queridos, nós estamos fazendo igual Adão e Eva no paraíso. O que Adão e Eva no paraíso fez? Comeu do fruto que Deus disse que não era para comer. Diga para a pessoa que está do seu lado: Adão e Eva fizeram o que não era para fazer e deixaram de fazer o que era para ser feito. Você compreende isso? Porque todas as vezes que nós nos negamos a obedecer, nós fazemos o que não pode ser feito. Nós fazemos aquilo que não deve ser feito. Ontem eu estava vindo na BR-153, lá da casa da irmã Cátia, à noite, e veio um carro, 1.0 desses pequenininhos. Eu ando num carro de 100 e tantos cavalos, né? 170 cavalos no motor e um no volante, né? E ele veio atrás do meu carro e dando luz alta e piscando, e eu pensei: deve ser uma BMW aí querendo passar. Aí quando eu abro, porque eu ando a 80, travado na BR, 80, diretão. Por quê? Porque lá está escrito 80. Aí se você está andando de 80, um tanto de gente atrás de você fica passando raiva. Fica ou não fica? Fica, porque eles querem andar a 100, a 150, a 160, alguma coisa nesse sentido. E eu me lembro que quando eu abri um pouquinho, ele passou, um Ford Ka 1.0, 1995. Correndo numa velocidade, e parece que ele não ficou muito feliz, porque quando ele ficou dando luz, tinha um ônibus do lado direito,
E eu não vou parar na traseira de um ônibus para um engraçadinho que quer andar 200 por hora passar. Difícil obedecer, não é, irmãos? Difícil ou não é? Difícil obedecer. Então esse texto, ele fala de uma missão. Antes de Jesus nos dar essa missão, ele nos dá algumas coisas antes. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, que antes da ordem, antes de Jesus enviar você a fazer alguma coisa, ele convida você a andar com ele. Quantos andam com Jesus aqui? Diga amém. Quantos andam com Jesus? Diga amém. Como é que eu sei que eu ando com Jesus? Pastor, eu venho na igreja. Não. Anda com Jesus quem faz o que ele fez. Diga para a pessoa que está do seu lado, anda com Jesus quem faz o que ele fez. Então, há uma diferença entre pessoas dizerem que têm Jesus e pessoas dizerem que servem a Jesus, porque Jesus não podia dar uma ordem para quem não anda com ele. Então, Jesus convida eles, olha, venha, ande comigo, deixa tudo, eu vou fazer de você um pescador de almas. Então Jesus discipula esta pessoa. Diga assim, olha, antes de Jesus dar uma ordem, ele discipula. Ele ensina o caminho, ele mostra o que deve ser feito, ele treina, ele explica, ele tem paciência. Jesus ensina essas pessoas, treina essas pessoas para depois enviar essas pessoas. Então a ordem de Jesus é essa. Pastor, eu quero servir a Jesus. Então qual que é a primeira coisa que eu faço? Andar com Jesus. Diga comigo, andar com Jesus. Ser discípulo de Jesus. Aprender aquilo que Jesus ensina. Ensinar isso para outras pessoas. Internalizar isso na sua vida. Sabe qual é a diferença entre quem serve Jesus e quem não serve? Quando eu escuto uma ordem de Jesus na minha vida, eu sinto prazer, porque Jesus, olha assim para mim, porque Jesus me deu o privilégio de fazer alguma coisa. Quando eu vejo uma ordem na Bíblia, quando eu vejo Deus dando uma ordem, eu sinto a maior alegria. Se Deus está mandando é porque eu sou capaz de fazer. Se Deus está mandando é porque Ele vai comigo. Agora, quando a gente não serve a Jesus e alguém fala de uma ordem que Jesus deu, quando ele lê na Bíblia uma ordem que Jesus deu, ao invés de ele sentir alegria e prazer, ele sente pressão. Não, estou sendo pressionado. Eu estou sendo pressionado. Então há uma diferença entre um verdadeiro convertido e um falso convertido. A diferença está na interpretação. Na interpretação da maneira com que você recebe aquilo que Jesus manda você fazer. Então a ordem de Jesus, ela gera dentro do nosso coração um senso de missão. Se eu sirvo a Jesus, logo eu sei o que eu estou fazendo aqui nessa terra. O que você está fazendo aqui na terra, irmão? Não, eu estou aqui porque eu sou consertador de bicicleta. Não é não. Você é um missionário numa loja de bicicleta. Posso ouvir amém? Não, eu estou aqui nessa terra porque eu sou gerente. Não, você é um missionário naquele lugar que você gerencia. Você é um missionário na faculdade que você estuda. Você é um missionário no órgão público que você trabalha. Você é um missionário na empresa que você é o patrão. Você é um missionário em todos os lugares que você vai. Porque quando Jesus fala ide, a tradução original do grego é indo. Porque o ser humano, ou ele está doente, ou ele está indo. Entendem isso, irmãos? Sim ou não? Porque se ele está doente, ele está parado. Se ele está parado é porque ele está doente. E se ele fica doente, ele fica parado. Não vai trabalhar, não vai para a escola, não vai para lugar nenhum. Mas se ele não está doente, ele está o quê? Indo. Indo aonde? No supermercado, sim ou não?
indo na farmácia, indo trabalhar, indo para a escola, indo para o shopping, indo lá na casa do pastor, indo visitar um colega, indo aonde você está indo, você é um missionário ali. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Esta é a ordem de Jesus. Esta é a ordem de Jesus. Eu estava me lembrando, lá em Santarém, a semana passada, de algo fantástico que aconteceu. Um certo irmão lá em Santarém, ele tem uma fábrica de sorvete. E nós fomos na fábrica de sorvete dele, fizemos uma oração. E ele falou: pastor, o senhor gostaria de dar uma volta de barco pelo rio Amazônia? Eu tenho uma lancha muito boa, está ali no pier. Se o senhor quiser, eu vou ligar lá, pedir o rapaz para descer ela, colocar no rio, abastecer, e eu vou dar uma volta de lancha com o senhor. Ótimo, falei, então vamos. Aí foi eu, o pastor Nilmar, aquelas lanchas chique, né? A gente sentou lá, pôs o pé para cima, a gente ficava parecendo milionário, né, irmãos? Pelo menos aquele dia eu fui milionário. Então, nós andando naquela lancha, ele falou assim: não, vou levar vocês para comer um peixe ali no Maracanã. É um restaurante que tem na beira do rio. Aí fomos lá naquele lugar. Chegamos lá naquele lugar. O próprio proprietário do restaurante veio nos atender na mesa. Aí fizemos o pedido e ele veio atender na mesa. E a hora que ele sentou conosco na mesa, eu falei para ele: eu quero orar por você. Aí ficamos de pé na mesa e eu comecei a pregar para aquele homem. O pastor Nilmar estava lá. E ele bebia muito, fumava, muitos vícios. E aí nós oramos por ele ali. E ele se emocionou e se encheu de Deus. E as pessoas, os outros clientes no restaurante olhando. E no final ele falou: tem como você ir lá na cozinha orar pela minha esposa? Eu falei: tem, vamos lá orar pela sua esposa. E fomos lá e oramos pela esposa dele. E quando nós estávamos orando pela esposa dele, um dos clientes também chegou lá na cozinha e falou assim: olha, eu ouvi vocês dizerem que iam orar, eu também quero oração. Isso é indo, entende, irmãos? Aí aquele cliente, quando nós colocamos a mão na cabeça dele, ele caiu endemoniado ali na cozinha. Nós oramos, expulsamos aquele demônio, ele se arrependeu. E nós oramos, houve um grande mover de Deus ali naquele boteco, aquele restaurante, muita gente bebendo lá. E nós fomos embora, cheios de Deus, jubilosos. E de repente eu estava lá em Caldas Novas, e se eu não me engano, em Caldas Novas, não estou me lembrando mais. Aí, esses dias agora, faz um ano isso agora em maio agora faz um ano que nós fizemos esta oração. E há uns 2 meses atrás, eu recebo um áudio daquele homem: pastor Roberto, aqui é o Louro do Maracanã, o nome dele é Louro. Eu quero dizer para o senhor que daquele dia que o senhor orou por mim, eu nunca mais bebi, nunca mais fumei, eu estou liberto em nome de Jesus, viu, pastor Roberto? Indo, que jeito, irmãos? Indo. Vai no boteco, ora pelo dono do boteco, irmão. Eu sei que crente não vai no boteco não, mas hoje os restaurantes estão virando tudo boteco. Ora, aonde você estiver, ora. Então, isso é o ide de Jesus, é sair da nossa zona de conforto, ir ao confronto do inimigo e declarar que a igreja não é um exército de defesa, mas um exército de ataque. Posso ouvir amém? Ir significa se importar com as outras pessoas. Quantos hoje bateram na porta de pessoas e chegaram lá, as pessoas começaram a chorar? Cadê a Karine? Vem cá, Karine, dá um testemunho aqui rapidinho do que aconteceu hoje. Vamos receber a Karine bem rapidamente. Ela estava contando que começou a orar, Deus fez uma obra numa casa aí, rapidamente. Rapidamente é difícil para mim, gente. Nós passamos por uma casa, eu e a Luciana,
E quando a gente entrou e perguntou se aceitava uma oração, qual que era o pedido de oração, a pessoa falou assim: eu quero sim, eu quero que ore pela minha mãe, ou para ela melhorar ou para ela morrer, porque eu não aguento mais essa vida. Eu e a Luciana já entendemos que ele precisava de paz. Nós fizemos uma oração. Quando a gente começou a orar, abrimos os lábios para orar, aquela mulher se derramou em lágrimas. E a gente creu, declarou que a paz estava ali, e lá se abriu uma casa de paz. Amém. Bem rápido mesmo. Amém. Glória a Jesus. Então, nós precisamos nós precisamos sair da zona de conforto. Isso é decisão pessoal. Fala para a pessoa que está do seu lado: você pode ir pessoalmente, de 2 em 2, bater na porta das casas. Você também pode ir através da oração. Você pode ir também através das suas finanças, através da contribuição financeira. Você pode ir através de livros, músicas. Se você compõe uma música, escreve um livro, faz uma palavra no Facebook, faz uma palavra no seu Instagram, ministra na vida das pessoas pelo seu WhatsApp, tudo isso é maneira de ir. Mas tem gente que só quer ir pelo WhatsApp, tem gente que só quer ir dando dinheiro. Não, irmãos, você tem que ir de todas as maneiras. Posso ouvir amém? Primeira coisa que Jesus fala nessa ordem: fazei discípulos. Repete comigo: fazei discípulos. O que é fazer, irmãos? É pegar algo que não está pronto e trabalhar até ficar pronto. Trabalhar até ficar pronto. Todo ser humano deveria se tornar um discípulo. Todo ser humano. O lema da nossa igreja é: todo mundo discipulado. Todo discípulo um líder compromissado. Vamos repetir todo mundo junto? Todo mundo discipulado. Todo discípulo um líder compromissado. Então Jesus fala nesse texto: fazei discípulos. O que você está fazendo na vida? Fazer discípulos só na sua casa? Não, de todas as nações. Eu já repeti aqui, mas vou falar de novo. Discípulos são pessoas que fazem o que estamos fazendo, que estão aprendendo a fazer aquilo que fazemos na obra do Senhor. Se há uma pessoa na sua vida que quer caminhar com você, mas não quer fazer o que você faz, ele não é o seu discípulo. Fazer é uma decisão. Diga: fazer é uma decisão. Significa que nós devemos persuadir, convidar, desafiar, falar com a pessoa. Jesus convidou muita gente para ser discípulo. Antes de começar um discipulado, convida a pessoa: você quer ser o meu discípulo? Eu quero. O que significa ser seu discípulo? Caminhar comigo, fazer o que eu faço na obra do Senhor. Eu quero que você seja o meu discípulo. Ser o meu discípulo tem um preço. É fazer o que eu faço, é caminhar no caminho que eu estou. Todas as pessoas que eu discipulo nessa igreja, eu desafio eles a serem pastores. Por quê, irmãos? Por quê? Porque eu sou pastor. Se você é líder de célula, todos os seus discípulos têm que ser desafiados a ser um líder de célula. Se você é discipulador, todos os seus discípulos têm que ser discipulados a ser discipulador também. Se você é supervisor, todos os seus discípulos precisam ser desafiados a serem o quê? Supervisores. É assim que funciona. Eu vou gerar a minha espécie e você vai gerar a sua espécie. Cada espécie me gera a sua. Então, quem está sendo discipulado por mim, pode colocar as barbas de molho. Você vai virar pastor, irmão, em nome de Jesus, amém? Amém? Esse é o desafio. Também é uma decisão. Jesus, ele persuadiu Pedro, que jeito? Qual que é o desafio que Jesus falou para Pedro? Segue-me e eu farei de você o quê? Pescador de...
de almas. O que Jesus Cristo falou para Natanael? Você vai ver o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo. Esse é o desafio, esse é o mover. Então, o desafio aqui que nós temos diante de Deus, ele é glorioso, é uma bênção poder cumprir essa ordem. Discipular é passar a vida de Deus que está dentro de mim para aquele que eu discipulo. Discipular é um princípio, e os princípios estão acima dos discipuladores. Posso ouvir amém? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? O princípio do discipulado está acima do discipulador. Discipuladores passam, mas princípios não. Amém? Podemos mudar os discipulados, podemos mudar os discípulos, podemos mudar de discipuladores, mas os princípios têm que ser os mesmos. Isso aqui que Jesus está dizendo. Também Jesus fala para batizar as pessoas. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quantas pessoas se batizaram pelo convite seu no ano passado? Quantas se batizaram? Que você foi atrás, que você foi ali e obedeceu a ordem de Jesus, fez o negócio acontecer, acompanhou lá no dia do batismo, acompanhou na hora da pessoa descer as águas, acompanhou no curso, levou na escola, levou na nova criatura. Quantas pessoas? Viu a dificuldade que a gente tem de obedecer a ordem? Toda sexta-feira eu fico orando aqui na igreja. E eu tenho o costume de mandar um WhatsApp. Olha, quem tem uma necessidade de oração, né? Passa aqui. E eu, para a glória do Senhor, irmãos, eu oro por todos os pedidos que as pessoas mandam no meu WhatsApp. Mas é tão interessante como a gente mede as pessoas em algumas circunstâncias. De vez em quando eu mando um desafio lá no WhatsApp, na minha lista de transmissão. Às vezes eu mando um desafio para a pessoa responder alguma coisa. Por exemplo, você lê tal capítulo, lê tal livro. Pouquíssimas pessoas me respondem dizendo: não, eu li, pastor, eu te obedeci, eu fiz. Mas quando eu falo assim, olha, se você quer receber uma oração, me manda a sua necessidade, meu WhatsApp, e chega assim 150 pedidos de oração em menos de 5 minutos aqui. E eu acho bom, porque eu tenho motivo de orar. Mas não deve ser só na hora de pedir que a gente tem que ser diligente. Tem que ser diligente na hora de fazer também. Posso ouvir amém, irmãos? Amém? Isso é o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Então, batizar as pessoas é só pegar uma pessoa e colocar na água? Não, é levar ela a fazer os cursos, é garantir que esta pessoa seja salva, levar uma pessoa a ter comunhão com a igreja. Aqui tem uma família ali, que a Rosenay foi fazer casa de paz e visitou eles hoje, está ali sentado, para a glória do Senhor. Os pais do Juan. Quando eles chegaram aqui, a Rosenay já chegou e já apresentou ele para mim, já apresentou para outro. É isso que a gente faz com quem está chegando na igreja. Pega essa pessoa, senta do lado, abraça com ele, introduz. Irmãos, é muito estranho. A primeira vez que eu entrei numa igreja de crente, eu entrei tremendo. Eu entrei tremendo, porque era um negócio muito estranho. Aquele pessoal cantando aqueles hinos, e aí eu me sentia assim, uma carta fora do baralho, um peixe fora d'água. E aí, de repente, as pessoas que vêm aqui não podem se sentir assim. Então, quando Jesus fala ide, fazei discípulo, batizar, Ele está falando de fazer isso, é acompanhar, consolidar, levar essa pessoa, garantir que essa pessoa seja salva, garantir que essa pessoa esteja em comunhão com a igreja, garantir que essa pessoa esteja obedecendo a voz de Deus. Amém, irmãos?
E a última coisa que ele fala nesse texto, ensinar. O que nós ensinamos para uma pessoa? As igrejas aprenderam a ensinar teologia, não, nós ensinamos tudo. Diga para a pessoa que está do seu lado, ensinamos tudo. Tudo mesmo, irmãos. Tudo mesmo. Lá em casa a gente ensina tudo que for preciso para as pessoas. Nós ensinamos tudo. Isso é o verdadeiro ensino que Jesus quer. Nós ensinamos tudo o que Jesus falou. Ensinamos a perdoar, ensinamos a amar o próximo, ensinamos a amar a esposa, a honrar o marido, ensinamos a cuidar de filhos. A minha esposa ensina a cozinhar, nós ensinamos a trabalhar, a ser um bom profissional, nós ensinamos a ser um bom empresário, nós ensinamos a escovar dentes se for preciso, amém, irmãos? Tem que ensinar tudo. Tem que ensinar. Fazer discípulo é ensinar tudo que for necessário para a vida do discípulo. Se você não souber, procure ajuda para ajudar o seu discípulo. Procure ajuda para você ser útil na vida do seu discípulo. Então isso significa ouvir a voz de Deus. Como é que serve a Deus? Você sabe como serve a Deus? O que uma pessoa tem que fazer para servir a Deus? Isso a gente tem que ensinar, tem que falar para a pessoa, tem que ser paciencioso, tem que cuidar dela. Eu acho interessante Jesus, ele passou 80% do tempo dele ensinando. 20% do tempo de Jesus ele pregava e fazia milagre. Mas 80% ele ensinava. Ensinava o que é ser um bom samaritano, ele ensinava a parábola do semeador, ele ensinava a parábola do filho pródigo, ele ensinava sobre perdoar, ele ensinou a orar. Você ensina seu discípulo a orar? Pai nosso que estás no céu, Jesus ensinou isso. Então o que nós estamos fazendo? E você vai, irmãos, andar por aí, as pessoas não sabem orar, as pessoas não sabem como se comportar no casamento, elas não sabem como se comportar na crise, elas não sabem como se comportar no momento do sucesso, elas não sabem se comportar no namoro, elas não sabem se comportar, muitas pessoas não sabem. E nós temos a prerrogativa de ensinar isso a elas. Posso ouvir amém? Quantos de vocês sabem que as primeiras escolas que existiram no mundo, públicas, nasceram nos quintais das igrejas, junto com as igrejas protestantes no mundo? Um dos ensinos, um dos braços mais poderosos do ensino na história da humanidade, nasceu nas igrejas protestantes. Graças a Deus hoje os católicos têm escolas, todas as outras também têm, mas as primeiras grandes universidades do mundo nasceu nas salinhas das igrejas, igual essas salinhas que tem no fundo, porque é importante ensinar a ler, ensinar a escrever. Se você tem um discípulo que não sabe ler e não sabe escrever, desafia ele a ler e escrever. Posso ouvir amém, irmãos? Desafia ele a fazer coisas que ele nunca fez, a crescer. Você vai estar sendo útil na vida dele. Do outro lado também é necessário, assim como é necessário você ensinar, é necessário que você seja ensinável. Posso ouvir amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, você é ensinável? É aquela pessoa que nunca está feliz com o tanto que sabe. Ela está sempre aberta a aprender um pouco mais, sempre aberta a fazer um pouco mais. E cumprir esse ide de Jesus é o nosso maior desafio. Cumprir esse ide de Jesus é o nosso maior desafio. Olha esse versículo que nós lemos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, tudo que eu vos tenho mostrado. Diga para a pessoa que está do seu lado, a ordem é clara. Não adianta fazer de bobo. Só não entende quem não quer. A ordem é direta. Jesus não fica rodeando o toco, não. A ordem é o quê? Direta.
A ordem é para todos. Eu não tenho esse chamado não, pastor. Se foi chamado para ser crente, foi chamado para obedecer a Deus. Posso ouvir amém? Esse não é o meu ministério. Isso não é ministério, irmãos. Isso é cristianismo. Ministério é pastor, bispo, apóstolo, evangelista, profeta. Só existem esses 5 ministérios na igreja. Não existe mais outros ministérios. A gente chama aqui ministério de casais, ministério de louvor, mas biblicamente não é ministério. Isso é departamento da igreja. Então qual é o desafio que nós temos aqui nesse texto? Diga para a pessoa que está do seu lado: obedecer. Dá um cutucãozinho nele e fala: obedecer. Obedecer. Repete comigo: a ordem é clara, a ordem é direta, a ordem é para todos e a ordem é urgente. É urgente. E a ordem é deliciosa para terminar. Eu vou mandar passar um vídeo aqui para vocês verem um pouco do que eu ouvi hoje, depois do evangelismo, depois da gente ir e pregar. Só um pouco daquilo que eu ouvi hoje. Está pronto o vídeo aí? Isso é um pouco do que a gente ouviu hoje das pessoas. Jesus ouviu isso aí quando ele enviou os 70. Ele ouviu isso. Olha só. Bom dia, estamos muito felizes. Saímos para fazer um evangelismo e fomos muito bem recebidos no Maçãs Paraíso, né? Foi uma alegria para nós. Nós conseguimos 41 casas de paz e vamos conseguir mais. 6 casas de paz, uma lá na cidade satélite, pela glória do Senhor. Amém. 27 casas de paz aqui. Nós queremos testemunhar da graça de Deus, do cuidado dele conosco nesta manhã. Eu e o Vinícius fomos a mais ou menos 10 casas, fomos bem recebidos na maioria delas. Nós conseguimos 2 casas de paz. Como é que vocês se sentiram? Muito bem. Bem demais, top muito demais. Bom, muito bom. A receptividade foi boa. As pessoas precisam muito mesmo de Deus. Receberam a gente em casa, pediram oração. Foi muito legal. Foi uma bênção mesmo. Estou me sentindo muito feliz, contente, bem realizada pelo nosso trabalho nesta manhã, fazendo a caminhada de paz. E nós obtemos 5 casas de paz, fomos convidados a participar nessas casas. E nós estamos muito felizes porque as pessoas têm nos recebido muito bem. Graças a Deus, todas as casas têm nos recebido. Estão alegres com os projetos da Igreja de Cristo. Achou muito importante que nós façamos esse trabalho. E é isso aí. Então vamos lá, vamos conseguir novas casas de paz em nome de Jesus. E Jesus nesse povo! Amém? Vamos aplaudir os evangelistas, os semeadores da paz nesta manhã. Cadê eles? Fica de pé. Quem saiu hoje? Glória a Deus, aleluias. Olha só, que coisa fantástica. Agora, terminou o trabalho? Terminou? Não, domingo que vem tem mais. Domingo que vem nós vamos terminar os 2 bairros. E para a glória do Senhor nós vamos andar muitos bairros aqui ao redor dessa igreja nos próximos meses. E eu quero em nome de Jesus agradecer vocês. E eu quero desafiar agora a receber uma oração. Todos aqueles que querem ganhar almas. Fala: pastor, eu quero ganhar almas. Eu quero uma unção, eu quero uma sabedoria, eu quero uma revelação, eu quero uma disposição para sair e pregar o evangelho. Amém?